Você já parou para pensar por que sentimos uma necessidade tão urgente de usar máscaras, de nos escondermos atrás de fantasias e de mergulharmos em uma euforia que parece ter um prazo de validade tão curto? Será que a busca incessante por uma alegria desenfreada não é, no fundo, o grito de uma alma que tenta desesperadamente silenciar um vazio que o silêncio teima em revelar? Muitas vezes corremos para o barulho porque temos medo do que podemos ouvir quando a música para e as luzes se apagam, deixando-nos a sós com nossos próprios pensamentos. É sobre essa fronteira entre a festa passageira e a paz permanente que vamos conversar hoje, mergulhando no que as Escrituras têm a nos dizer sobre o espírito dessas celebrações. Enquanto essas perguntas ecoam aí dentro, eu quero que você veja algo muito especial que está acontecendo aqui na nossa comunidade agora mesmo. Estão aparecendo na sua tela os nomes dos nossos últimos 10 inscritos, pessoas que decidiram buscar algo mais profundo e caminhar conosco nessa jornada de clareza. Se você também sente que é hora de buscar respostas que não se dissolvem na quarta-feira de cinzas, se inscreva e faça parte desse grupo. Você também pode aparecer nos nossos próximos vídeos. Ter você aqui não é apenas um número, mas a confirmação de que existe um povo sedento por uma verdade que não precisa de maquiagem para ser suportável. Para que essa conversa realmente faça sentido e você consiga captar a profundidade do que está em jogo, eu te peço um compromisso de atenção. Não pule nenhuma parte deste vídeo. A nossa mente foi treinada pelo mundo digital para querer o resumo, o corte rápido, o alívio imediato. Mas a sabedoria de Deus não se revela na pressa do entretenimento. Cada pensamento que vamos construir aqui é um degrau. E se você pular um deles, corre o risco de chegar ao fim com uma visão fragmentada e sem o impacto que a mensagem completa pode gerar. O que a Bíblia diz sobre o carnaval vai muito além de uma lista de pode ou não pode. Trata-se de um olhar cirúrgico sobre a intenção do coração humano e o destino das nossas afeições. Vivemos dias onde tudo é permitido em nome da liberdade, mas raramente paramos para perguntar a quem essa suposta liberdade está nos servindo e o que ela está roubando de nós. Talvez você tenha crescido vendo essas festas como algo inofensivo, apenas uma pausa necessária na rotina pesada, um direito legítimo de se divertir sem grandes consequências. Mas e se eu te dissesse que as raízes dessa celebração mergulham em territórios que a luz da palavra prefere iluminar para a sua própria proteção e cuidado? Eu te convido a desarmar as defesas, a esquecer por um momento o que a cultura diz ser o normal e a se permitir ouvir uma voz que te ama o suficiente para ser honesta com você. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para abrir olhos, buscando entender como a nossa busca por prazer se conecta com o plano original do Criador para a nossa existência. Muitas vezes o que o mundo chama de diversão, Deus chama de distração. E é nesse espaço de discernimento que a sua verdadeira identidade começa a ser resgatada do meio da multidão. Fique comigo, respire fundo e prepare o seu interior para uma reflexão que não quer apenas informar sua cabeça, mas transformar a maneira como você se posiciona diante da vida. Essa jornada é sobre você, sobre a sua alma e sobre a descoberta de que existe uma alegria que não precisa de fantasia para ser real e duradoura. Vamos juntos atravessar a cortina de fumaça da euforia passageira e descobrir o que realmente acontece nos bastidores espirituais daquilo que muitos chamam de a maior festa da Terra. Sua presença aqui é o primeiro passo para uma liberdade que o mundo não pode dar, porque o mundo não conhece a fonte de onde essa liberdade jorra. Prepare-se para uma construção densa, emocional e, acima de tudo, reveladora, pois o que está em jogo é muito mais do que apenas alguns dias de folia. É o seu coração, a sua paz e a sua eternidade que estão sendo convidados a um novo nível de compreensão e posicionamento diante do sagrado. Sinta-se acolhido, mas sinta-se também provocado a sair da superfície e mergulhar em águas onde a verdade é o único norte seguro. Para compreendermos o que as Escrituras dizem sobre o carnaval, precisamos primeiro entender que a Bíblia raramente trata de nomes modernos, mas ela sempre trata com profundidade dos princípios que regem o comportamento humano. A festa que hoje conhecemos tem raízes históricas que remontam a celebrações antigas,
onde o objetivo central era o extravasamento total dos desejos da carne antes de um período de privação religiosa. O nome em si já carrega uma pista sobre a sua natureza, sugerindo um adeus à carne. Um momento onde todas as rédeas morais eram soltas para que os instintos pudessem governar sem restrições. No entanto, quando olhamos para a visão bíblica sobre o domínio próprio e a sobriedade, percebemos que não existe na vida do cristão um feriado da consciência ou uma pausa na santidade. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente alertava sobre as obras da carne, e se observarmos com honestidade, veremos que muito do que é celebrado nessas festas se encaixa precisamente nesses alertas. Ele menciona a embriaguez, as orgias, as dissensões e a busca desenfreada por prazeres, que prometem liberdade, mas que frequentemente terminam em correntes invisíveis de vício e arrependimento. Pense na estrutura de uma festa de rua. O barulho ensurdecedor, o consumo excessivo de substâncias que alteram o juízo e a exposição do corpo como se ele fosse apenas um objeto de consumo rápido. A Bíblia nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um lugar de habitação divina que merece ser tratado com honra, cuidado e uma dignidade que o mundo tenta nos roubar. Muitas pessoas defendem que é apenas uma brincadeira, mas as Escrituras nos lembram que aquilo que alimentamos dentro de nós acaba por determinar quem nos tornamos lá fora. Você já reparou como o ambiente de euforia coletiva exerce uma pressão invisível para que as pessoas façam coisas que, em sã consciência e em ambiente familiar, elas jamais fariam? Isso acontece porque o espírito dessas celebrações busca dissolver a individualidade e a responsabilidade pessoal em uma massa de impulsos que ignora as consequências do dia seguinte. Deus nos chamou para a luz, para a clareza de mente e para uma alegria que nasce do espírito, e não de estímulos externos que precisam ser cada vez maiores para gerar o mesmo efeito. A Bíblia fala sobre viver de modo digno, o que significa que as nossas escolhas, inclusive as nossas formas de lazer, devem refletir a nova natureza que recebemos em Cristo. Não se trata de ser contra a alegria, pois o Evangelho é a maior notícia de alegria que o mundo já recebeu, mas trata-se de discernir entre a alegria que edifica e o prazer que destrói. Quantas histórias de famílias desfeitas, de acidentes trágicos e de traumas profundos começaram em um momento de liberação total durante esses dias de festa. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele nos dá diretrizes não para tirar o nosso prazer, mas para proteger a nossa vida e a nossa integridade emocional. Quando Pedro fala sobre não sermos conformados com os desejos que tínhamos na nossa ignorância, ele está nos convidando a subir de nível, a não aceitar o padrão baixo que a cultura tenta nos impor. Viver de acordo com a Bíblia em tempos de carnaval é um ato de resistência espiritual. É dizer que a nossa satisfação não depende de uma fantasia ou de um estado de transe coletivo. A verdadeira liberdade, segundo as Escrituras, é o poder de dizer não aos impulsos que nos escravizam, e sim a uma vida que tem propósito e significado eterno. Pense no contraste entre o que o mundo oferece nesses dias e o que Deus oferece todos os dias. O mundo oferece uma máscara, Deus oferece um rosto novo e limpo. O mundo oferece um barulho que te impede de pensar. Deus oferece uma paz que te permite ouvir a voz dele e encontrar o caminho de volta para casa. Muitos cristãos se perguntam se podem participar de forma moderada, mas a Bíblia nos exorta a fugir da aparência do mal e a não colocar tropeços diante dos nossos próprios olhos. A nossa influência no mundo deve ser a de sal e luz, e é difícil iluminar quando estamos mergulhados na mesma escuridão e confusão que aqueles que ainda não conhecem a verdade. Essa reflexão nos leva a questionar: o que estamos celebrando de fato? É a vida ou é uma fuga desesperada da realidade que não conseguimos encarar de frente? Deus deseja que você tenha uma vida abundante, mas essa abundância não é medida pela intensidade de um grito de carnaval, e sim pela profundidade da sua paz ao deitar a cabeça no travesseiro. As Escrituras são claras ao dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e cabe a cada um de nós avaliar se o ambiente dessas festas convém a alguém que foi comprado por um preço tão alto. O valor que Cristo colocou em você
É incompatível com o desvalor que muitas vezes é promovido nesses ambientes de exposição e excessos. Observe como a cultura do carnaval muitas vezes zomba do que é sagrado, transformando símbolos de fé em fantasias de deboche, o que revela o espírito de oposição que opera nos bastidores. Não podemos ignorar que o que acontece no plano físico tem repercussões profundas no plano espiritual. E abrir brechas nessas áreas pode custar uma paz que levou anos para ser construída. Maturidade é entender que nem todo convite para se divertir é um convite que honra a sua alma ou o seu Criador. É preciso coragem para ser diferente, para escolher o retiro em vez da folia, o silêncio em vez do caos e a oração em vez da embriaguez. Mas é nessa diferença que encontramos a força que o mundo não conhece e uma identidade que não se apaga quando a quarta-feira chega trazendo o peso da realidade. Deixe que essa verdade penetre na sua mente agora. Você foi feito para coisas maiores do que uma alegria de 4 dias que termina em cinzas e cansaço. A palavra de Deus é uma bússola que nos impede de naufragar nos mares da moda passageira e nos leva para o porto seguro da vontade do Pai. Continuaremos aprofundando essa análise, pois existem camadas ainda mais sérias sobre como essa atmosfera afeta a nossa mente e o nosso relacionamento com o sagrado. Quando elevamos o nível dessa conversa, percebemos que a Bíblia não está apenas preocupada com o que você faz com o seu corpo, mas principalmente com o que acontece no território da sua mente e do seu espírito. O apóstolo Pedro nos deixou um alerta que ressoa com uma força impressionante nos dias de hoje. Sede sóbrios e vigilantes, pois existe um adversário que aproveita justamente os momentos de distração para agir. A palavra sobriedade, no original bíblico, vai muito além de não estar alcoolizado. Ela se refere a uma mente que tem o controle de si mesma, que não é levada por ondas de emoção barata ou por influências externas. No carnaval, o que vemos é o exato oposto da sobriedade. É a exaltação do descontrole, onde a pessoa é encorajada a perder a cabeça, a esquecer de tudo e a se deixar levar pelo fluxo da massa. Do ponto de vista espiritual, esse estado de transe ou de euforia desmedida deixa as portas da alma escancaradas para influências que podem marcar uma vida inteira de forma negativa. Muitas vezes, a pessoa entra na festa buscando apenas um alívio para o estresse, mas sai de lá carregando pesos espirituais, culpas e traumas que não faziam parte da sua história. A Bíblia nos ensina que existe um mundo invisível que interage com o nosso mundo físico, e as atmosferas de excesso e libertinagem são o terreno fértil para aquilo que a palavra chama de trevas. Como podemos pedir a proteção de Deus sobre as nossas vidas se, por livre e espontânea vontade, decidimos mergulhar em ambientes que celebram tudo aquilo que o entristece? O amor de Deus é incondicional, mas a sua comunhão exige um alinhamento de propósito. Não há como caminhar com a luz enquanto estamos de mãos dadas com a celebração da carne. Pense no conceito de idolatria, algo que a Bíblia condena do início ao fim. A idolatria não é apenas se prostrar diante de uma estátua, mas colocar qualquer prazer ou desejo acima da vontade de Deus. Nesse sentido, o carnaval pode se tornar um altar onde o eu é adorado, onde a satisfação dos próprios impulsos se torna o Deus momentâneo de milhões de pessoas. Essa busca frenética por prazer é, na verdade, uma tentativa frustrada de preencher o vazio que só o infinito pode ocupar, uma sede que nenhuma bebida ou festa pode saciar. Jesus disse à mulher samaritana que quem bebesse da água dele nunca mais teria sede. E esse é o grande segredo que o mundo tenta esconder de você por trás de luzes e tambores. A intensidade emocional dessas festas gera um pico de dopamina que, inevitavelmente, é seguido por um vale de depressão e melancolia quando tudo acaba e o silêncio retorna. Deus não quer que você viva de picos e vales emocionais. Ele quer que você tenha um rio de águas vivas fluindo de dentro de você, uma paz constante que não depende do calendário civil. Ao aprofundarmos essa análise, precisamos falar sobre o testemunho cristão. A Bíblia diz que somos cartas lidas, e o que o mundo lê em nós quando nos vê participando de tais celebrações? Se somos iguais ao mundo nas nossas buscas por diversão, que diferença o Evangelho realmente fez na nossa estrutura interna
e na nossa escala de valores. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para que tivéssemos uma religião aos domingos, mas para que tivéssemos uma vida nova, separada e santa em todos os dias do ano. Ser santo não significa ser chato ou amargo. Significa ser separado para um propósito, como um instrumento precioso que não é usado para qualquer coisa comum. Você é esse instrumento precioso de Deus. E permitir-se ser levado pela correnteza do carnaval é como pegar um cálice de ouro do templo e usá-lo em uma mesa de bar. A reflexão bíblica nos convida a um autoexame honesto. Por que eu sinto falta dessa festa? O que nela me atrai que a minha vida com Deus ainda não preencheu? Frequentemente, o desejo pelo carnaval revela as áreas da nossa alma que ainda não foram totalmente entregues ao senhorio de Cristo, as frestas por onde o velho homem tenta espiar. Deus nos chama para uma alegria que é fruto do Espírito, algo que nasce de dentro para fora e que permanece mesmo quando as circunstâncias ao redor são de dor ou dificuldade. Diferente da alegria do carnaval, que precisa de música alta para existir, a alegria do Senhor é a nossa força no meio do silêncio e da quietude do nosso quarto. Entenda que o combate aqui não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que regem as correntes de pensamento deste mundo e que usam o entretenimento como arma de alienação. A Bíblia nos alerta para não sermos amigos do mundo, pois a amizade com o sistema mundano nos torna inimigos dos propósitos de Deus para a nossa santificação. Escolher não participar não é uma perda, é um investimento na sua saúde mental, na sua integridade espiritual e na sua autoridade diante do mundo espiritual. Imagine a força de alguém que, podendo estar no meio da multidão, escolhe estar na presença do Pai, buscando o que é sólido e eterno em vez do que é vapor e cinza. Essa é a profundidade da vida cristã. Encontrar prazer na pureza, encontrar satisfação na obediência e encontrar liberdade naquilo que o mundo considera restrição. O mundo diz: aproveite a vida enquanto pode, mas a Bíblia diz: garanta a vida que nunca termina. E essas duas vozes raramente falam a mesma língua durante esses dias. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e esse selo traz consigo uma sensibilidade que nos faz sentir desconfortáveis em ambientes onde o nome de Deus não é honrado. Ouça essa sensibilidade. Não a abafe com o barulho do mundo, pois ela é a voz do seu pastor te protegendo de armadilhas que você ainda não consegue ver. Muitas vezes a tragédia não acontece no meio da festa, mas a semente da tragédia é plantada ali, em uma conversa, em um olhar ou em uma decisão tomada sob o efeito da euforia. A Bíblia nos ensina a vigiar a semente, a cuidar das entradas do nosso coração, pois é dele que procedem todas as saídas da vida. Ao chegarmos neste nível de reflexão, a pergunta deixa de ser: o que tem de mal? E passa a ser: o que isso acrescenta à minha eternidade? Essa mudança de perspectiva é o que separa os meninos na fé daqueles que realmente desejam conhecer a profundidade de Deus e viver o seu melhor nesta terra. Prepare-se, pois vamos caminhar para uma aplicação prática de tudo isso, entendendo como agir e como encontrar a verdadeira celebração que o céu preparou para você. O que o mundo oferece é apenas uma sombra distorcida do banquete que Deus tem para aqueles que decidem guardar o coração para Ele. Sinta o peso dessa verdade e deixe que ela reorganize as suas prioridades, limpando a sua visão para enxergar além das máscaras e dos brilhos passageiros. Você está sendo chamado para uma festa que não tem fim, onde a música é a adoração celestial e o traje é a vestimenta da justiça de Cristo. Diante de tudo o que refletimos até aqui, a pergunta que fica martelando no peito não é mais sobre o que o mundo permite, mas sobre o que a sua alma realmente deseja. A transição do conformismo para a transformação começa no momento em que você decide que não aceita mais migalhas de euforia em troca do banquete de paz que Deus oferece. Sair da correnteza do carnaval não é um ato de isolamento social, mas um posicionamento de quem entendeu que a sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada em lugares que ignoram a sua eternidade. Talvez você sinta medo de ser o diferente, de perder amizades ou de ser visto como alguém que não sabe aproveitar a vida. Mas a Bíblia nos garante que quem perde a sua vida por causa de Cristo
na verdade, a encontra. Essa mudança de perspectiva exige que você pare de olhar para o que está perdendo nesses dias de festa e comece a focar no que você está ganhando em termos de clareza, santidade e comunhão. Imagine a força de usar esse tempo, que o mundo usa para a alienação, para investir na sua própria reconstrução interior, buscando o rosto de Deus com uma intensidade que você nunca teve antes. A aplicação prática disso na sua vida cotidiana é o exercício constante do discernimento. É aprender a perguntar ao Espírito Santo: isso que vou fazer agora me aproxima ou me afasta de ti? Muitas vezes, a nossa queda espiritual começa com uma pequena concessão, com um não tem nada a ver, que aos poucos vai cauterizando a nossa sensibilidade para as coisas do alto. Reposicionar o seu interior significa reconhecer que você é um embaixador do reino de Deus em território estrangeiro, e um embaixador não adota os costumes degradantes do lugar onde está apenas para ser aceito. Você foi chamado para influenciar, não para ser influenciado, para ser a voz que aponta o caminho da vida, não o eco que repete os gritos de uma multidão perdida. Pense em como a sua vida pode se tornar um farol para aqueles que, ao final da festa, se encontrarão vazios, ressacados e profundamente tristes sem saber o porquê. Quando você escolhe a sobriedade e a vigilância, você se torna alguém em quem os outros podem confiar quando a fantasia deles cair e a realidade bater à porta com crueldade. A verdadeira celebração bíblica é aquela que nos deixa mais leves, mais limpos e mais cheios de esperança, algo que o carnaval, com toda a sua estrutura, jamais poderá replicar. Deus está te convidando hoje para uma mudança de mentalidade que vai afetar não apenas a sua escolha sobre um feriado, mas a maneira como você gere o seu tempo, o seu corpo e o seu futuro. Não se trata de uma imposição externa, mas de um transbordar interno de gratidão por alguém que te amou tanto que não aceita te ver diminuído por prazeres passageiros. Sinta essa transição acontecendo dentro de você agora. Esse desejo de trocar a máscara pela verdade, o barulho pela voz mansa e delicada de Deus e a euforia pela alegria inabalável. Essa é a beleza de caminhar com Cristo. Você descobre que a vida com Ele é uma festa contínua, onde o convidado de honra é você e o anfitrião é o próprio amor em pessoa. Respire essa nova possibilidade. Visualize-se vivendo dias de descanso real, onde a sua mente está protegida e o seu espírito está em festa diante do trono da graça. O passo prático que você precisa dar hoje é uma decisão de fidelidade, um compromisso de honra com aquele que nunca te abandona, nem mesmo quando você decide se perder. Estamos prontos para concluir essa mensagem, trazendo para o seu coração a síntese de tudo o que o céu quer que você leve consigo dessa conversa tão séria e profunda. Ao final desta jornada de reflexão, o que resta não é o peso de uma proibição, mas a leveza de uma descoberta que pode mudar o rumo da sua história. A síntese de tudo o que conversamos hoje está no fato de que você é valioso demais para se perder em meio a uma euforia que não reconhece a sua dignidade como filho de Deus. A Bíblia nos mostra que a verdadeira liberdade não é o direito de fazer tudo o que a carne pede, mas a força de viver tudo o que o Espírito planejou para nós antes mesmo do nosso nascimento. Não permita que a quarta-feira de cinzas chegue trazendo o peso da culpa ou do vazio, mas decida hoje caminhar em uma luz que não se apaga e em uma paz que não depende de feriados. Se esta mensagem trouxe clareza para o seu coração e te ajudou a enxergar além das máscaras deste mundo, eu te convido a deixar o seu gostei e a se inscrever no canal. Ao se tornar parte desta comunidade, você fortalece o seu compromisso com a verdade e nos ajuda a levar essa luz para outras pessoas que também estão cansadas de alegrias passageiras. Eu também preparei algo especial para te ajudar nesse processo de autoanálise, o Quiz da Fé, que está disponível agora no link da descrição deste vídeo. Clique e faça esse teste para entender como está o seu posicionamento espiritual hoje e receba uma orientação prática para fortalecer a sua caminhada com o Senhor. Deixe também o seu comentário abaixo com a frase "Escolhido para a luz", para que eu saiba que você decidiu priorizar o que é eterno em vez do que é vapor. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar
que está em dúvida sobre como se posicionar nestes dias. Sua partilha pode ser o socorro que alguém estava pedindo a Deus. Que o Senhor te guarde em sobriedade, que a sua alegria seja a sua força real, e que o seu amor preencha cada fresta da sua alma com um sentido que o mundo jamais poderá oferecer. Lembre-se, a festa do céu é eterna, o banquete da graça é farto, e você é o convidado de honra para uma vida de verdadeira plenitude e santidade. Vá em paz, com a mente renovada e o coração fixo, naquele que te amou primeiro e que te chama para fora das sombras em direção à sua maravilhosa luz. Obrigado por caminhar comigo até aqui, e que esta palavra seja o alicerce para uma nova estação de poder e clareza na sua vida cristã. Fique com Deus, e nos vemos no nosso próximo encontro, onde continuaremos buscando o que realmente importa para a nossa salvação e paz. Até breve, e que a sua vida seja a maior celebração da glória de Deus em todos os momentos do seu caminhar.